pelo amor ou pelo ódio, muitas vezes é o que separa este plenário no meio, falam sem ter a chance de ter conhecido aquela figura. E digo a vocês, eu lamento por vocês não poderem ter conhecido pessoalmente a Marielle. Se tivessem conhecido aquela figura encantadora, doce, grande, com uma risada inconfundível, carregada de sonhos, saberiam muito facilmente o porquê do mundo ter reagido assim à sua morte. Nós sabemos, e eu acompanhei de muito perto as investigações, como talvez ninguém tenha acompanhado, nós sabemos perfeitamente que os covardes que atacaram Marielle pelas costas e que mataram Marielle, no dia seguinte, no seu velório, presidente, se arrependeram, porque perceberam que não tinham matado mais uma. Porque é assim que se pensa. No Rio de Janeiro, presidente, tem um grupo de matadores, em pleno século XXI, que se chama Escritório do Crime. O presidente conhece bem. O presidente Jair Bolsonaro conhece bem. Tem fotos e proximidade de relações com vários deles. Seu filho homenageou vários deles. Homenageou dentro da prisão. Nomeou parentes, sem dizer muito claramente qual era a sua função. Conhece bem. Como um grupo de matadores tem o nome de Escritório do Crime, deputada Rosário, é porque o crime virou um grande negócio num lugar como o Rio de Janeiro. O crime dá dinheiro, o crime dá prestígio político e o crime elege gente. É disso que a gente está falando. Eu estou falando do Rio de Janeiro em pleno século XXI. Foi isso que tirou a vida da Marielle. Uma menina carregada de sonhos. No seu velório, o recado já estava dado. E de lá para cá, nesse 1 ano, não aconteceu nada diferente. Quem achou que o ódio, que a violência podia apagar uma memória como a da Marielle, se arrependeu, se surpreendeu. Porque a Marielle é carregada de esperança. O mundo inteiro disse que queria ter conhecido a Marielle. Gostaria de ter conhecido a Marielle. Por isso reagiu. Reagiu porque quer uma democracia com muitas Marielles. E não com Marielles sendo silenciadas, deputados. Não é esse o país que a gente quer. Não é porque era de esquerda, porque era de direita, porque era do PSOL. Esse pensamento é tacanho, é pequeno. Não há mais espaço para esse tipo de mentalidade tão pequena, tão lastimável. A morte da Marielle é uma morte da democracia. Quem mata a Marielle comete um atentado contra a democracia. Ela foi morta por um grupo político. Não venham me dizer que esses 2 assassinos presos hoje, e eu quero dizer que é importante, é tardia essa ação. É tardia. Foi 1 ano, e eu não tenho dúvida, que apresentaram hoje para não chegar no dia 14 sem nenhum resultado. É claro que foi isso. Não poderiam chegar 1 ano sem nenhum resultado. Com testemunhas plantadas, com Polícia Civil sem se encontrar com o Ministério Público, com a Polícia Federal cumprindo um excelente papel de investigar a investigação. Muitos erros, deputado, muitos equívocos, levaram a 1 ano, o que é um tempo inadmissível para não ter resposta. Sabemos que a resposta de hoje é também um posicionamento político perante 1 ano. Mas que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu. Que bom que neste momento a gente sabe, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, quem atirou. Isso não basta. Nós não vamos nos calar diante disso. Não foi crime de ódio de uma pessoa. Pode ter sido um crime de ódios, de movimentos de ódios, de intolerâncias, mas um movimento político, criminoso. Eu presidi a CPI das milícias, deputada Maria Rosário, muito obrigado. Eu presidi a CPI das milícias em 2008. Naquela época, senhoras e senhores, eu disse uma coisa clara: o Rio de Janeiro tem uma mistura
de crime, polícia e política, que não se separam mais. Falei em 2008 que crime, polícia e política não se separavam mais no Rio de Janeiro e que era preciso, era necessário ir fundo nessa investigação de uma máfia montada com interesse político. Não era Estado paralelo, era um Estado leiloado, estava dentro do palácio, era projeto de poder. Se naquela época tivessem investigado devidamente, como apontava o relatório, não tínhamos perdido a vida de Marielle e a vida de tantas outras e tantos outros. É disso que a gente está falando. Se hoje a gente está aqui com uma dor profunda, a gente não está comemorando que alguém foi preso porque matou a Marielle, porque não tem o que comemorar. A gente não confunde, como outros fazem aqui dentro, justiça com vingança. Mas a gente não vai calar, a gente não vai aceitar a ideia de que esse foi um crime isolado. Tem mandante, e tem mandante poderoso. Quem mandou matar Marielle? Nós não vamos deixar de perguntar isso. Dia 14, as ruas do mundo estarão encharcadas de gente, encharcadas de esperança, não de ódio, não da promoção do medo, mas de esperança, porque quem matou Marielle não imaginava que tanta esperança fosse derrotar o ódio, que tanta esperança fosse tomar conta das ruas, já no seu velório, com lágrima, com dor, mas com a certeza de que os toscos de plantão, de que os pequenos de plantão, um conjunto de músculo não é suficiente para fazer ninguém grande. É preciso ter dignidade, e a dignidade não se arruma em academia de ginástica. É fácil rasgar uma placa com o nome de Marielle, difícil é ter a história que Marielle tem de vida. O recado que dou aos medíocres de plantão com mandato nessa casa é que o tempo será implacável com vocês, porque vocês serão esquecidos. Ninguém vai lembrar que vocês existiram. Será implacável contra a mediocridade que vocês representam. A Marielle, morta brutalmente, já é muito maior do que vocês conseguirão ser qualquer dia. A democracia que a Marielle representa não é uma democracia que vocês admitem. Vocês que rasgam placa, que riem, ou que falam barbaridades no Twitter porque não tem coragem de falar cara a cara. Que venham aqui falar. Que venham aqui falar. Simplesmente... Quer que fale cara a cara? Quero no seu tempo. Qual é o seu Desafiou para cara a cara? Eu tô aqui. O senhor vai defender a morte da Marielle? Desafiou, eu tô aqui. O senhor vai defender a morte da Marielle? Cortado o microfone de parte indevido e regimental. O senhor é um deles que defende a morte da Marielle? Está garantido o tempo do deputado Diga, Freixo. fascista. Isso. O senhor defende a morte da Marielle? O senhor chegou agora, sequer ouviu? Tamanha arrogância. Aprenda. Leia sobre a Marielle. Tenha a grandeza de aprender com a Marielle. Sabe qual é o problema, deputado? Eu tirei o próprio. Sabe qual é o problema, deputado? Peço que paralise o meu tempo. Peço que paralise o meu tempo, até que esse deputado tenha educação. Qual é o nome desse cara? Peço que paralise o meu tempo. Bobo. Deputada, é possível paralisar o tempo para que o deputado tenha algum grau de educação? Preserva o tempo do Freixo. Sim. Só para que ele aprenda a ter educação enquanto a gente fala aqui. O tempo está correndo ainda. Bom, Presidente, deputado Freixo, pois não. como deputado mais antigo e com mais mandatos aqui, eu estou assumindo a presidência. É só porque meu tempo está correndo. Exatamente isso. O seu tempo será prorrogado por causa da importunação que foi feita em plenário. E desrespeito. Tem um orador na tribuna. O senhor não pode, pelo regimento, botar a boca no microfone, se não for permitido pelo orador. Com a palavra o deputado Marcelo Freixo. Eu terei prazer em ouvi-lo. Não há problema nenhum. Eu dei a palavra com Não há problema nenhum. Terei prazer em ouvi-lo. De um campo republicano e democrático. A gente está falando de a vida de uma mulher que foi retirada com brutalidade e com violência.
A vida dela não é maior ou melhor do que a vida de ninguém. Mas o crime contra a Marielle foi um crime contra a democracia. Eu quero dizer para o senhor que não adianta se comportar como um capitão do mato. Não adianta se comportar como um feitor. Não adianta se comportar como um escravocrata. Sabe por quê, deputado? Porque os escravos o senhor não achará mais. O senhor não achará mais os escravos. O senhor não achará mais os açoites. O senhor vai ficar sozinho com o chicote na mão. Quando o senhor procurar uns escravos, o senhor vai ouvir as Marias, as Maíns, as Marielles e os Malês. É isso que o senhor vai ouvir quando o senhor for procurar os escravos, porque eles não estão mais disponíveis para a sua barbaridade. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um crime contra a democracia e de um lugar onde se separa a barbárie da democracia. É disso que a gente está falando. É bom que apareçam os representantes da barbárie, porque eles estão aqui, porque eles estão em muitos lugares. E é por isso que eles temem tanto uma pessoa como Marielle, porque era uma mulher negra, era uma mulher jovem, era uma mulher no parlamento, era uma mulher da favela, no parlamento. Ela incomodava muito a essa democracia de brancos, poderosos, escravocratas e aristocráticos, que não cabe mais no mundo. Vocês não esperavam que a reação à morte da Marielle fosse de tamanho amor. É disso que a gente fala. Nós tivemos a coragem de investigar a CPI das milícias, esses grupos violentos e bárbaros que se alimentam disso, que se alimentam do ódio, que fazem acordos para ter domínio de território, que não têm compromisso com a democracia. É disso que a gente está falando. Não há mais tempo para isso em qualquer parlamento do mundo. Hoje, nós sabemos, através da Polícia Civil e através do Ministério Público, quem atirou na Marielle. Não basta. Não vamos ficar calados. A gente vai estar nas ruas todos os dias, e no dia 14 será um recado para o mundo, querendo saber quem mandou matar. Quem é o grupo político capaz de matar alguém? Porque tem diferenças políticas. Diferença política a gente trata com diferença política e com ideias, não com ódio, não com capacidade de matar alguém. A Marielle não foi morta por bala perdida, não foi morta por crime passional, ela foi morta por um crime político que teve mandante, e mandante poderoso, em quem manda no Rio de Janeiro há muitos anos, e que tem apoio aqui dentro, e que tem apoio aqui dentro, e que tem que ser investigado. Que este dia de hoje seja apenas o primeiro passo, tardio, mas um primeiro passo. Deputada Áurea Carolina.